os bairros periféricos da cidade de Nova Iguaçu, né? Mas a gente está espalhado pela cidade, né? A gente está com biblioteca comunitária em 6 URGs, né? Das 9 URGs que tem no município. Então, a gente tá aí pela cidade, né? A gente tá espalhado pela cidade inteira, praticamente. Atuando nesses bairros, né, que são mais afastados do centro, né, que tem mais difícil acesso, que não tem nenhum equipamento cultural dentro do bairro, né? Alguns bairros a gente tem, tem essa realidade de que não tem nenhuma escola, não tem nem posto de saúde, enfim. A biblioteca comunitária é o único acesso à cultura, diversos outros acessos até de convivência, de informação, é a biblioteca comunitária. Eu acho que eu ia fazer literatura se eu morasse em qualquer outro lugar por causa da minha relação com a literatura, né? Eu vim de uma família que não me deu esse suporte, não era um hábito familiar, nunca foi. Eu não sei te dizer quando foi que começou, quando foi que eu comecei a ler e gostar de literatura de fato. Na minha casa não tinham livros, eu também não sei como é que eu fui por esse caminho. Mas eu entendo que a literatura despertou alguma coisa dentro de mim, assim. Eu sabia que eu queria ser professora, mas não sabia exatamente de quê. Depois eu queria dar aula para criança. E aí eu acho que as coisas foram só se acumulando, assim, né? Eu fui estudar letras, literaturas, porque eu queria cada vez mais saber de literatura e ler literatura. Quando a gente chega lá, a gente vê que as coisas não são bem assim que funciona, né? Tem várias outras questões que envolvem. Mas eu sou muito orgulhosa de ter conseguido fazer esse curso, sobretudo na Universidade Pública em Nova Iguaçu, sobretudo também nas condições em que eu fiz esse curso, né? É, recebendo um apoio irrestrito da minha mãe, assim, irrestrito no sentido de vontade, né? Porque tem todas as outras restrições que são da vida mesmo. A minha mãe é empregada doméstica, estudou só até a quarta série. Então eu sempre ouço a minha mãe falando, desde sempre, que ela quer que eu estude o que ela não pôde estudar. Então, para mim eu fico muito orgulhosa assim de ter me formado em literatura aqui em Nova Iguaçu, sobretudo, que é uma cidade que eu sou de Queimados, mas Nova Iguaçu já me acolhe há 6 anos e eu fico encantada toda vez que eu pesquiso um pouco mais sobre literatura nessa cidade, porque realmente aqui tem uma coisa mágica, né? Não sei se está na água, e aí eu tô tomando dessa água aí porque para mim é, é mágico, assim. Nova Iguaçu tem uma coisa, né? Mas é isso, eu fiz esse curso e a minha mãe, ela é extremamente feliz e ela fala sempre a plenos pulmões que a filha dela é professora, que fez literatura. Então isso pra mim é... E aí eu tô trabalhando também numa rede de bibliotecas comunitárias, porque eu achei quando eu fui fazer literatura que eu só ia dar, né, que eu só não, mas que eu só poderia dar aula, que já é muita coisa. Mas ter essa oportunidade de estar formada, trabalhando na minha área, numa rede de bibliotecas e aprendendo e entendendo outras metodologias que não estão ali relacionadas à licenciatura, então é outra coisa, é uma pegada artística e cultural, para mim é muito gratificante mesmo. Eu, desde o momento que a gente começa a participar da vida ativa da cidade, e principalmente do lado cultural, a gente vai observando um monte de nuances, de coisas, né, que acontecem na cidade. Então, na, na década de 80, eu percebi que nós tínhamos uma poesia, né, que tem a cara da Baixada Fluminense. Então eu tento colocar essa parte na literatura também, né? A gente vai percebendo as coisas porque, queira ou não, nós somos suburbanos, né?
vivemos na periferia de uma cidade maravilhosa, né, entre aspas, que é conhecida praticamente do mundo inteiro. E a gente vive nessa periferia. Não dá para a gente falar, às vezes, do balneário ou de Copacabana morando em Nova Iguaçu. Então, às vezes, a gente acha uma cara para a nossa poesia, apesar de que a gente conhece a poesia do mundo inteiro. E isso serve muito para a gente, para tirar os nossos estigmas, né? E melhorar cada vez mais a nossa própria cidade. Porque desde o momento em que a gente acha o que está de errado e a gente fala a respeito daquele erro, é uma possibilidade de melhora para a cidade e para o local onde a gente vive, né? É uma questão de pertencimento. Se a gente vive, se a gente mora naquele lugar, a gente deve querer o melhor para aquele lugar nosso. E isso é o pertencimento. E eu digo isso assim abertamente, sem nenhuma modéstia, porque através dessa poesia do local e desse pertencimento todo, hoje a poesia já chegou nas academias, né? A poesia da Baixada Fluminense, através desse reconhecimento do local. Tem pessoas que têm artigos, livros e até TCCs sobre a literatura na Baixada Fluminense. E isso é graças a esse reconhecimento local. Então, sempre procurei escrever um pouco do meu trabalho dentro da história de Nova Iguaçu, sobre a questão histórica, né? A questão histórica de Nova Iguaçu. Alguma coisa que eu escrevi, a questão histórica, como é que é Nova Iguaçu em si, a vivência de Nova Iguaçu, né? Desse tempo todo, nos seus 180 carqueiradas de anos, né? Falando um pouquinho disso aí. Mas também não escrevendo sobre isso também não. Estou escrevendo o geral, né? Mas escrevendo, como eu falo sempre procurar os lugares históricos de Nova Iguaçu, que a gente sempre destaca os casos históricos do município. Mas eu sempre procurei destacar no meu trabalho a questão histórica do nosso distrito, que é Comendador Soares, Monragudo. Então eu sempre procurei trabalhar, entendeu? Eu sempre procurei trabalhar Comendador Soares. Monragudo, eu estou falando Comendador, mas a gente fala Monragudo, né, geralmente. Então Monragudo eu sempre procurei, vamos falar sobre Monragudo, né? Monragudo, porque Monragudo é o nosso micro, né? O nosso trabalho, onde a gente convive aqui, né? Porque eu vou dizer, Nova Iguaçu é muito, dentro da lógica da literatura, é muito grande. Mas Monragudo não é tão grande assim. Então eu procuro destacar Monragudo, porque Monragudo tem essa coisa que tem as pessoas que constroem Monragudo, né? Pessoas que constroem Monragudo. E a gente tem hoje, por exemplo, eu sempre fiz isso em Monragudo, sempre construí isso aqui, né? E hoje você tem uns movimentos como o Enraizados, por exemplo. Enraizados é um movimento que trabalha isso. E trabalha isso de uma maneira da construção a construção de Monragudo como uma cidade até um tempo aí um jornal escreveu assim: Monragudo é a cidade cultural do estado de Janeiro, o jornal botou quase na capa a matéria, né? Então a gente procura sempre destacar Monragudo, porque colocar Nova Iguaçu num todo é uma coisa muito, muito grande. Então a gente bota Monragudo, e que Monragudo acaba se destacando dentro do município Nova Iguaçu. Então eu sempre procuro fazer, o que eu escrevo é sempre dando essa ênfase a Monragudo e, consequentemente, a Nova Iguaçu. Trabalhando durante muitos anos no Rio de Janeiro, em trânsito, engarrafamento, dinâmicas dentro do ônibus, dentro de trem, tudo que acontecia, todas essas coisas que você falou também, tudo isso fazia parte de uma formação literária. Mas o mais engraçado é que eu não tinha muito hábito da leitura, não tinha muito hábito não tinha pessoas ao meu redor lendo, e foi uma expressão quase que espontânea, assim, o que eu posso fazer? Falar? Era tímido. Filmar? Não tinha muito acesso, então era escrever, era
a expressão naquele momento. Então eu fui escrevendo, aí eu cheguei já a 2017 com Território, que eu já falei algumas vezes aqui, um livro de contos de pessoas, sobre pessoas, personagens da Baixada, de Nova Iguaçu e da Baixada, mas eu não queria mostrar aquela Baixada que a gente via no Google e via no RJTV quando aparecia. Violência, descaso, valão a céu aberto, essas coisas todas. Eu queria mostrar os valores, o quanto que a nossa terra vai crescendo e vai evoluindo, porque são pessoas que têm muita energia. A gente as pessoas de Nova Iguaçu são muito desanimadas, mas ao mesmo tempo são muito animadas. Poxa, acordei, vou ter que, por exemplo, minha mãe morava em Boa Esperança. Ela me conta altas histórias que tinha que botar saco no pé para passar da lama, que tinha que subir um morro para estudar, para voltar da escola, para ir para a escola, várias coisas. Andar tantos quilômetros de Boa Esperança até o centro, porque não tinha transporte, não tinha dia da passagem. Isso é Nova Iguaçu profunda, né? Exatamente. Essas coisas todas que vão formando o meu olhar para o mundo e de baixo para cima, essa literatura toda. No canto da praça, o óleo de fritura usado na paisagem de plantas. Enterra-se a terra vazado. Escoamento gordurento e pelo fio a esperança corta o ar do desagrado. Pousando no magote de embalagens descartáveis perto do muro. Adiante, o cheiro do bife em carne triturado. Batata frita e tocinho defumado parecem azinhavrado. E olha, casca de ovos graúdos que a galinha chorou e chorou quando não ciscou.